Respondendo perguntas de vocês, que eu abri caixinha lá no Instagram sobre o puerpério, pra gente dar continuidade a esse assunto maternidade. Como eu sempre falo pra vocês, é a minha experiência, mas eu espero que ajude vocês, a família de vocês de alguma forma. Pessoal, o negócio é o seguinte, abri, né, lá no Instagram uma caixinha de perguntas sobre o puerpério, porque eu queria voltar e falar o que aconteceu durante esses meses e, como eu sempre repito aqui, quando eu acho que pode ajudar alguém, estarei aqui falando. Só que era para falar, era para ser um vídeo eu e o Vini, só que o Vini está fazendo a Mel dormir aqui ao lado, ela é prioridade, então serei eu, quem sabe com participação especial do Vini ao fundo, de repente, não sei, tudo depende de como fluir. Separei aqui algumas perguntas e eu vou falando com vocês, combinado? Primeira pergunta que até foi da Letícia, que é minha amiga de infância lá de Aratiba, ela perguntou como eu estou. E dela colocou entre parênteses assim, cabecinha, coração, tudo. Eu acho que eu tô muito bem mesmo. Tu acha que eu tô bem, amor? Disse a louca. Disse a louca. Agora que o puerpério passou, sim, né? Agora. Ah, mas não passou. Não, ainda. Não, falando nisso, né, tem... o puerpério é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Primeira coisa, então é muito legal que aqui no Brasil a gente fale muito sobre puerpério. Antigamente se falava que o puerpério era uns 40 dias, a quarentena. E claramente não é isso, porque a mulher fica com a ação hormonal muito diferente por mais tempo. Ah, minha avó falou que não podia lavar o cabelo por 40 dias. Ah, tinha isso de não lavar o cabelo por 40 dias, vários Gente, imagina o mitos. fedor. Vários mitos. Cheiro de leite com cabelo sujo. Tinha Vômito, cocô de bebê. E tinha isso é um mito total. Mas se falava muito dos 40 dias. Postpartum. Hã? Postpartum. Que é o pós-parto, mas puerpério, que diz que, assim, a palavra puerpério só na língua portuguesa, que é esse período, porque no português a gente tem o pós-parto e o puerpério, né? Ah, tá. Que é o puerpério, o período, né, de ação hormonal da mulher ali em contato com o seu bebê. Então, antes se falava 40 dias, viram que isso era uma bobagem. Muitos autores falam em 2 anos devido à ação hormonal, só que pelos meus estudos, o que eu vejo que cada mulher vai ter o seu tempo. E a mulher que vai falar, olha, acabou o meu puerpério. Eu vejo que o meu ainda não acabou porque eu tenho uma intensidade de emoções diferentes. E muitas vezes nem é tanta emoção, né, amor? É uns pensamentos meio malucos, onde racionalmente eu sei que não faz sentido, mas naquele momento parece que faz todo sentido do mundo, entendeu? E eu Vini que lute, porque... O Vini fica em silêncio. O Vini fica em silêncio, o Vini assim acolhe bastante, mas são situações bem engraçadas normalmente. Mas tipo assim, que nem o leite, você tá produzindo leite, você tá com alteração hormonal em relação. Então, será que dá pra fazer uma correlação também? Não, porque tem mulheres que amamentam até os 4 anos de idade de uma criança e falam que não sentem mais o puerpério desde os 6 meses. E tem mulheres que não amamentam, que não conseguiram amamentar por algum motivo e com 2 anos ainda sentem que estão no puerpério. As mulheres da pandemia, né, as puérperas da pandemia ali de 2020, sentem, eu vejo isso pelas minhas interagentes, elas sentem agora, 3 anos depois que estão saindo, porque o puerpério já é um isolamento, porque você não sai muito de casa, você
não consegue ter uma rotina. Imagina você na pandemia sem receber visitas, sem ter lugares para sair. Eu tive algumas interagentes que tiveram bebês bem ali no fervor da pandemia, onde os restaurantes estavam fechados, onde nem os pediatras estavam atendendo. E que agora sentem que, ok, passou o puerpério. Então isso é muito individual de cada mulher. Então eu falo, meu puerpério não passou, porque eu sinto as questões não tanto de oscilação hormonal, de oscilação de humor, mas eu sinto muito as questões de pensamentos. É uma coisa bem engraçada até. Eu acho que fazem sentido, mas no fundo eu sei que não fazem, mas parece que naquele momento é a explicação para tudo. Teriam várias histórias engraçadas para contar, né, amor? Ai, ela dormiu. Que maravilhosa. Ela é muito perfeita. E daí seria isso. Eu estou bem, eu me sinto muito bem, assim, de coração. Desde o momento que eu vi a Mel, eu me apaixonei loucamente por ela, eu sou loucamente apaixonada por ela. Eu amo muito, muito, muito. Eu não sabia que eu podia amar tanto uma pessoa assim. E dizem que só aumenta, o que dá até medo, porque onde que eu vou chegar, né? Até agora, a adolescência aumenta, depois a adolescência, né? Aquela geração toda. Porque é muito louco, assim. Agora eu entendo essa questão da imposição de limites, o porquê os pais, e olha que a Mel, né, tá com 7 meses de vida, mas porque os pais às vezes podem ter dificuldade em impor limites, em educar, porque é a coisa mais gostosa do mundo. Então, assim, eu falo, quando será que ela vai perceber que a gente faz tudo por ela e que vai ser bem fácil para ela, assim, né? Mais um pouquinho, papai. É isso. O meu maior medo, já respondendo uma pergunta aqui, o meu maior medo de todo o puerpério era uma depressão pós-parto ou uma rejeição ao bebê. Eu já atendi alguns casos assim, e é uma questão hormonal, de rejeitar o bebê e ter uma depressão pós-parto, né? Atendi inúmeros casos. E essa era a minha maior preocupação. E eu não vejo, né, rejeição, nunca aconteceu. Como eu falei, desde o primeiro momento eu não tinha expectativas sobre isso, porque talvez não te contem, mas nem sempre você vai amar de cara o seu bebê. É um bebê desconhecido, então é um processo que vai sendo construído, um amor que vai sendo escolhido. E eu já tive essa conexão muito forte com a Mel. E isso não tem nada a ver, tá, gente? Às vezes a gestação é muito querida, muito planejada, muito, assim, vivida intensamente, e pode não acontecer isso no pós-parto, e às vezes o contrário, uma gestação totalmente difícil, com muita rejeição, e que pode ter uma conexão muito forte no pós-parto. Não tem relação, porque é uma questão muito de mulher para mulher, de gestação para gestação, e uma questão hormonal mesmo. Então esses eram os meus maiores medos. E talvez por tudo que eu contei para vocês no vídeo anterior sobre a amamentação, por ter sido um processo muito difícil, e foi um processo muito difícil, mas muito rápido, tudo depois, aos meus olhos, era muito fácil, era muito leve, era muito bom, porque era como se o difícil já passou, e essa foi a minha experiência. Então eu me senti muito bem, tanto que eu tinha Rescue aqui em casa, eu tinha inalador com óleos essenciais, eu usei para a primeira semana, os primeiros 10 dias de amamentação, depois eu não precisei mais porque eu não senti essa necessidade. E claro, falando em puerpério, tinha aqui em casa a minha mãe, que ficou 1 mês com a gente. Na primeira semana ela não dormia aqui em casa, depois ela dormia, então ela ajudava
com tudo da casa, com questão de alimentação, com questão das roupas, de organização, com a Mel, e isso foi excelente. Eu agradeço imensamente a minha mãe por isso. Eu tinha um respaldo muito grande de uma rede de apoio do Vini, porque muito se fala, né? Não é 50% em relação ao pai. E ao meu ver, não vai ser. A mãe, ela se doa infinitamente mais. E é assim, é uma questão da natureza. E em nenhum momento eu cobrava do Vini para ele se doar tanto quanto eu, porque só a questão da amamentação ali com um recém-nascido, às vezes mama 50 minutos, 1 hora. Então, como você vai comparar isso? Então, nem sei porque eu estou falando isso, mas a questão do puerpério, da amamentação foi pesado. Depois tudo que veio foi muito leve e a gente sempre teve, né, amor, muita conversa aqui, muitas coisas. Alguém tá quase dormindo com a Mel. Então, estou muito bem mesmo, estou muito feliz com tudo que aconteceu e com tudo que está acontecendo também. Perguntaram se era fácil fazer ela dormir. Por aqui, bebê de 40 dias só quer dormir mamando. A Mel, ela não dormia mamando. O puerpério e a atuação. Assim, aqui é puerpério mesmo, 40 dias. O quê? Já chora, se emociona. Variações de hormônio. Então, 40 dias, tem que entender que o teu bebê ainda está no processo de esterogestação, ele não entendeu que saiu no útero. Então, ficar no seu colo, dormir mamando é muito, muito, muito natural até os 3 meses. No caso da Mel, ela não dormia mamando, era totalmente diferente. Ela mamava, ela despertava do nada, tá, gente? Ela abria o olhão e acordava pra vida e ela tinha que ser minada para mamar. A gente teve um período muito difícil que começou ali quando ela tinha, sei lá, uns 20 dias e durou 3 semanas ou 1 mês, que era a tal hora da bruxa, que chegava no final da tarde, para dormir, para a noite, ela chorava bastante. E fomos ajeitando a questão da rotina, porque no caso da Mel, quanto melhor ela dorme de dia, melhor ela vai dormir à noite. Fomos ajustando as sonecas do dia e isso melhorou. O que melhorou também foi o sling, né? Nosso sling foi a nossa salvação, porque a Mel, ela não dormia, ela dormia nas primeiras semanas ali de vida, 3 semanas, de qualquer jeito, em qualquer lugar, de qualquer forma, no colo de qualquer pessoa. No berço ela dormia muito, ela sempre foi um bebê que dormia muito no berço, só que depois das 3 semanas aconteceu isso de que ela ficava, obviamente, né, já estava acordando mais para a vida, ela resistia mais ao sono e o sling veio como uma opção muito boa, porque claro, no sling o bebê está numa posição muito parecida como ele ficava no útero, ele ouve o coração da pessoa que está o carregando, que é muito parecido como ele estava no útero, é apertadinho, é quentinho, costuma ser muito confortável. A Mel dormiu todas as sonecas dela no sling de 2 meses até 5 meses. Foi quando ela começou a ficar pesada, a gente falou, não dá mais. E cada um desenvolveu uma forma dela dormir. Daí agora, com 5 meses, ela começou a dormir no peito comigo. Com o Vini, agora ela tá dormindo aqui no sofá, tipo de bruços, no colo dele. Com a Raquel, que é a babá, ela dorme de bruços, assim, e fazendo quase uma festa. Cada um tem um jeitinho. E isso vai se adaptando, o bebê vai mostrando as preferências dele e com cada pessoa ele vai ter a sua preferência. Mas 40 dias é super normal que o bebê só queira o peito, é super normal que só queira a mãe.
Eu sei que pode ser extremamente cansativo, é uma demanda muito alta, amamentar cansa, tem a privação do sono, tem a questão do looping, né? Você amamenta, daí de repente o bebê acorda porque ele fez cocô e daí você troca a fralda e nesse processo ele já está com sono de novo, já é hora de amamentar de novo e passou o dia e você pensa, nossa, eu fiquei num looping de amamentar, trocar a fralda, dar um banho e isso pode ser muito difícil mentalmente falando, mas vai passar, é uma fase. Eu sei que esse vai passar é um mantra que às vezes a gente não quer ouvir, que só quer saber, tá, mas quando que isso vai passar? E passa muito mais rápido do que a gente imagina. Só tenha consciência de que é muito normal, tá? E é muito bom para o seu bebê e muitas vezes o colo pode ser muito bom para você também. Você carregou essa bebê, que eu sei que é uma menina, durante 40 dias, durante 9 meses. Então, com 40 dias, talvez você sinta também essa necessidade, esteja muito atenta a isso. Muitas vezes é o bebê quem precisa de colo, mas muitas vezes é a mãe quem precisa dar o colo para o bebê. Pediram como eram as sonecas dela, aqui 3 meses e sonecas difíceis ainda. Com o sling, ela chegava a dormir 3 horas, né, amor, no sling, às vezes até mais. Então, com o sling, tudo melhorou. Eu falo para vocês, testem o sling, vejam como que se vocês se adaptam. Não diria para fazer todas as sonecas, porque a gente teve um processo, não de sofrimento, mas depois você adaptar o bebê que só dorme no sling a dormir no berço é um processo que exige paciência, várias tentativas, e eles aprendem, ok, acontece, mas ir fazendo essas coisas, um pouco de colo, um pouco de sling, tentativas no berço, e estar muito atento à janela do bebê. Quando a Mel tinha isso da hora da bruxa, eu li muito sobre. Eu tinha feito um curso de sono e rotina com a doutora Januzzi. Vou deixar o Instagram dela aqui, que eu super indico. E eu comecei a ler mais para relembrar o assunto e ver onde a gente poderia melhorar. E eu vi as janelas de sono, que o bebê ele vai dormir 40 minutos, ele vai ficar acordado 30 minutos, vai fazer mais uma soneca. E eu tentava encaixar a Mel naquelas janelas de sono, naquelas sonecas, e claramente ela não se encaixava, porque ela dormia muito mais. Ela fazia sonecas, um dia eu lembro, ela fez uma soneca de 4 horas e 15, e como ela estava ganhando bem peso, eu nunca precisei isso de acordá-la para ela mamar. Mas ela dormia muito e depois ela ficava mais tempo acordada, em comparação ao recém-nascido. E eu estava tentando encaixar ela numa tabela que não fazia sentido para a minha filha. Então cuidem com isso, eu acho muito legal estudar, acompanhar profissional, mas mais que tudo observar o seu bebê, observar a sua intuição do que fazer com o seu bebê. A próxima pergunta é como está a rotina de sono da Mel. Desde o início nós fizemos uma rotininha da noite, que consistia no início, quando ela era bem recém-nascida mesmo, ela mamava, tinha um banho relaxante, às vezes uma massagenzinha, e mamava de novo para dormir. Agora que ela está com 7 meses, tem a brincadeira, ela acorda da última soneca da tarde, ela brinca, nós passeamos, tento sempre um contato com a natureza, ver passarinhos, ver árvores. Aqui perto de casa tem isso que é muito bom. Ela volta para casa, ela janta, porque agora começou a comidinha, o banho, massagem e ela mama antes de dormir. Hoje é um processo tão natural para ela que às vezes até comento com o Vini, ela dorme em 2 minutos, porque eu não pego o celular enquanto ela não dormiu. E muitas vezes daí eu pego o celular e só mando uma mensagem, olha, ela já dormiu. 5 minutos, 2 minutos, porque ela já entende que é a rotina da noite. Isso de você ter uma rotina,
O bebê, talvez no início ele não entenda, porque ele ainda está na esterogestação, ele ainda está entendendo que não está mais na barriga da mãe, mal sabe o que está acontecendo, não enxerga muito bem, não ouve muito bem, mas depois que começa a entender, tudo flui. Então hoje eu vejo na nossa rotina o quanto isso do sono melhorou muito, e ela sempre dormiu bem. Nós não podemos dizer, tivemos obviamente algumas noites que 3 da manhã ela achava que eram 6 da manhã e queria conversar, mas ela sempre dormiu muito bem. Hoje, com 7 meses, a rotina, ela tá dormindo cada vez mais cedo, às vezes é até difícil, porque eu tenho que enrolar um pouco ela, porque o Vini quer vê-la acordada e ele trabalha, eu tenho que ligar várias vezes, vem correndo, porque não vai durar muito tempo. Ela tá indo dormir sempre antes das 7 da noite, eu fico com ela enquanto eu leio, resolvo alguma coisa no Instagram, eu fico com ela uma meia hora, às vezes 40 minutos no colo, faço a transição pro berço. Normalmente ela vai acordar 3, 4 da manhã. O máximo que ela já foi sem mamar foram 9h15. E depois ela acorda por volta das 6 da manhã. Essa é a rotina agora dela. Mas tudo muda bastante, são fases e fases. E eu vejo, pelo menos aqui em casa, que ela responde muito ao nosso estímulo. A como nós estamos, tanto que as melhores noites dela geralmente são de sexta para sábado e de sábado para domingo, sempre, ou seja, porque nós estamos mais relaxados, normalmente não temos aquela questão do compromisso, ou eu ou o Vini vamos ficar com ela na sexta ou no sábado ou no domingo. A rotina muda e ela se influencia pela nossa energia, sem sombra de dúvidas. Se eu pudesse dar um conselho, invista numa rotina de sono que funciona para a família de vocês. Futuramente vai mudar, talvez não vai ser mais a massagem, vai ser uma historinha antes de dormir, vai ser uma meditação guiada, ela vai começar a entender mais as coisas. Mas a rotina de sono com certeza vai ter sempre aqui, com exceções, claro. Nós já tivemos que viajar, pegamos voo 6h30 da tarde, que é o horário que ela está já dormindo, mas são exceções, tudo se adapta e a gente está sempre de olho nela. Ela quem vai nos dizendo qual é a necessidade, o que ela precisa e como ela se sente bem. Como foi a rotina de trabalho de vocês? O Vini, a Mel nasceu num sábado, na segunda-feira, na maternidade, o Vini estava trabalhando, né? O Vini, ele se programou para ficar 15 dias em casa e ele não conseguiu. Na terça-feira tu já teve que voltar, eu não nem vou falar tanto, senão ele ri e a Mel acorda no colo dele. O Vini, ele tem um escritório de arquitetura e ele é o dono do escritório. Ao mesmo tempo que ele consegue fazer a rotina dele, os horários, tem a responsabilidade de um empresário e de um arquiteto. E eu tenho a questão do consultório e a questão dos cursos online das duas empresas também. Sem contar a cafeteria que a gente tem, que também é uma demanda. O lado bom, nós sempre podemos fazer nossos horários. O lado ruim, às vezes a demanda vai ser muito mais alta do que 8 horas diárias. O Vini, ele teve que voltar logo depois, mas sempre quando eu precisava, ir na fono, na primeira semana que eu falei que a gente, por causa da amamentação, foi em odontopediatra, osteopata, fono, pediatra, vieram as enfermeiras. O Vini estava sempre comigo, então ele tinha essa flexibilidade. E só que ele estava também no escritório. E até hoje, começamos a introdução alimentar, é diferente a função, ainda estamos no início, até se adaptar à função do almoço, à função do lanche. Ele consegue estar aqui, mas às vezes não consegue. Enfim, a gente foi se adaptando
de acordo com as nossas demandas. Tá sendo ok, né, Vini? Pra ti, bem tranquilo. E pra mim, eu voltei, eu tive essa necessidade, eu voltei no Instagram, que é um trabalho logo na primeira semana. Tem lá no Instagram relato de parto, eu falei da amamentação, fui postando conteúdos que eu achava que eram relevantes. E com 2 meses a gente gravou 2023, a Mel tinha 2 meses exatamente, nós gravamos o 2023 2 pontos, antes disso eu fiquei trabalhando no curso aqui de casa, atendia os meus interagentes via WhatsApp e mandava florais ou óleos essenciais em casos de urgências, necessidades. Voltei a atender já no início de novembro porque me sentia bem para isso, porque queria, fazendo só 5 atendimentos semanais. E quando a Mel fez 6 meses, voltei ao consultório bem feliz, segura. E estamos ainda num processo de adaptação, porque semanalmente eu estou aumentando um pouquinho a minha carga. E estamos num processo de adaptação na empresa dos cursos online, né, Thiago? Porque Thiago e Paula tiveram até o final de novembro, então para ajustar horários de reuniões, cursos e tudo mais, a gente tem esse privilégio de poder escolher os horários, de poder fazer uma folga no meio da semana se necessário, nos dias que ela toma a vacina, não, no dia que... Puerpério. O quê? Puerpério, confusão mental. Agora vai ser a piada interna. Que folga. A folga que eu trabalho mais no domingo só. E hoje é feriado e estamos trabalhando. É verdade, hoje é feriado em Floripa. Não, mas eu digo assim, por exemplo, ela toma vacina e eu tiro o dia pra ficar pra ela, porque pode ter uma reação, pode acontecer alguma coisa, e eu sei que isso é um privilégio, que nem toda mãe consegue fazer isso. Então, assim, nos dias que ela toma vacina, eu já marco geralmente início da tarde ou final da manhã, e eu não marco nenhum compromisso profissional depois, porque, se necessário, eu vou estar com ela. Então, quando eu falo a folga, né, a folga é nesse sentido, assim, de não ter um compromisso profissional. Até porque a gente fez um curso há pouco tempo, os arquétipos femininos, que foi uma nova estrutura e tudo, e eu trabalhava sempre à noite, depois que ela ia dormir, eu estava trabalhando à noite, todas as noites, pelo menos umas 2 horas, né? Então tem isso, às vezes você trabalha mais, às vezes trabalha menos, dependendo da demanda. A gente está se adaptando, não tem muita rotina, mas estamos conseguindo. Eu já estou atendendo presencialmente, online já voltei em novembro, e a gente se organizou assim, né, amor? Quando eu saio, o Vini fica em casa, até chegar a nossa rede de apoio contratada, que tá dando super certo. E é isso, mais alguma coisa? O que eu estou achando do Vini pai e vice-versa? Cris. Maravilhoso. E vice-versa, tu me acha maravilhosa Claro, também, né? imagina. E qual foi o momento mais difícil? Pra mim foi a amamentação, que eu já contei no vídeo anterior. E pra ti, Vini? Amamentação? Amamentação também? Porque ali na época era amamentação com choro, era louco. Uhum. E a gente não sabia o que era. Ah, sim, ela tinha a hora da bruxa no final. Mamãe. É isso, né, Ela meu falou amor? mamãe, foi a primeira palavra dela. E a Lupe, foi bem difícil a adaptação com a Lupe. Bem difícil pra mim, bem difícil. Que é a cachorrinha. É o dia dela também. Agora eu acordei e agora eu tô olha, esse não é a coisa mais linda do Brasil. Do mundo inteiro. Então é isso, gente. Respondi todas as perguntas. Um beijo e até o próximo vídeo.